Oi, amadas, estou aqui de novo, mais uma vez, para compartilhar um testemunho, uma experiência linda com Deus. Então fica aqui e assiste esse vídeo, se inscreve. Se você precisa de uma cura na alma, ouça esse testemunho que eu vou te contar agora. Bom, como eu contei para vocês, né? Como eu conheci Jesus foi através da dor, foi através de uma doença, um problema psicológico, e como eu saí disso, porque a gente fala tanto sobre fé, que se a gente confiar em Deus, a gente pode ser curado, e eu experimentei da cura do Senhor através de um versículo que eu sempre tive como princípio honrar a minha mãe, que cuidou de mim, que sempre fez de tudo por mim. Então eu sempre tive isso comigo, carreguei isso comigo, de honrar minha mãe. Então quando eu conheci Jesus, me aprofundando na palavra, eu conheci um versículo: honre os teus pais para que os seus dias sejam prolongados na terra. E isso é um mandamento com promessa. Então toda vez que eu estava em crise, eu lembrava desse versículo. Então eu comecei a usar esse versículo como uma proteção para mim. Toda vez que eu estava em crise, toda vez que eu achava que eu ia surtar, porque as minhas crises eram assim, eu achava que eu ia ficar maluca, eu achava que eu ia morrer. E toda vez que eu tinha crises, eu trazia esse versículo à memória, porque a palavra também fala sobre fé. Se a gente tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequena, né? Um grão de mostarda é muito pequeno. Se a gente tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer grandes coisas. Então a cura vem através da fé. Eu acredito nisso, que nós passamos por processos, mas que Deus também, Ele cura a gente através da nossa fé, mediante a nossa fé. Então eu tive muita fé nesse versículo, porque eu pensava, a Bíblia não mente, Deus não mente. Está escrito isso, que nossos dias serão prolongados, dias abençoados, protegidos. Não, Deus não vai me deixar acontecer, porque eu tô com fé nessa palavra. Então toda vez que eu estava em crise, eu trazia essa memória, essa palavra à minha memória e falava, não, porque Deus não mente, porque se Ele falou, Ele vai cumprir, tá na Bíblia, a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia ela é real do começo ao fim. Então hoje eu quero deixar essa palavra, né, de testemunho para você que está passando por alguma crise psicológica, algum problema psicológico. Abre a sua Bíblia, medita. Eu creio que Deus vai te mostrar um versículo, vai falar algo específico comigo, foi sobre honra, porque eu sempre tive comigo honra. Então eu lembrava, não, porque se eu honro a minha mãe, se eu faço de tudo pela minha mãe, se eu priorizo, se eu tenho cuidado da minha mãe, e se a Bíblia não mente, então eu não vou ficar doida, eu não vou morrer, porque a Bíblia está falando sobre os dias prolongados. Então sempre, e é um mandamento com promessa, é uma promessa de Deus. Então você vai ter um versículo também, Deus vai te dar um versículo que você vai meditar nele. Toda vez que você estiver em crise, você vai meditar nesse versículo. E a Bíblia é real, você precisa ter fé, a Bíblia é real. Medita nessa palavra, medita no versículo que Deus vai colocar. Para mim foi esse, mas para você vai ser outro. E Deus vai te dar um versículo, ou uma passagem bíblica, ou um capítulo inteiro, mas alguma coisa Deus vai falar com você. Você precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Então medita nisso e recebe a sua cura através da palavra de Deus, porque foi assim que Ele fez comigo. E a família toda, vou até falar para eles curtir, comentar aí como que eu estava em crise. Eu cheguei a emagrecer, porque eu não conseguia comer, eu tinha medo de tudo, eu não queria ficar sozinha. E eu meditei na palavra, porque ela é real. Então, esse é o meu testemunho para vocês hoje. Fiquem com essa palavra e que Deus abençoe você. E se inscreva para você ouvir palavras de Deus de uma forma simples, que essa é a forma que eu falo de Deus, porque Ele é o meu amor, eu falo do meu jeitinho e o que Deus bota no meu coração. E é isso, um beijo, fiquem com Deus.